Que bom, bom você que nos acompanha pelas redes sociais da 8ª Igreja do Nazareno, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este culto de adoração a Deus. Eu sou grato a Deus por poder estar aqui nesta noite, podendo trazer uma meditação em cima da palavra de Deus para a igreja. Eu gostaria que você tomasse a tua Bíblia em mãos, abrisse ela no primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus Cristo, assim como escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 21, versículos de 28 a 31. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 28, capítulo de número 21, versículo de 28 a 31. Mateus, que tem uma linguagem voltada ao povo judeu. O evangelho, são 3 evangelhos sinóticos, 3 evangelhos que narram os mesmos textos, mas de maneiras diferentes. Mateus, Lucas e Marcos. Mateus escreve ao povo judeu, Marcos ao povo de Roma e Lucas ao povo gentio. E João escreve numa linguagem diferente, porque escreve para a igreja, aquela que estava nascendo logo após a subida de Cristo ao céu e o derramamento do Espírito Santo. Então, aqui no Evangelho de Mateus, você vai ver muitos termos a respeito de fariseus, de saduceus, de escribas e do povo judeu. Estas eram as pessoas que compunham a religião judaica. Então, você vai encontrar muitas passagens a respeito dos judeus, a respeito dos fariseus, a respeito dos escribas, dos saduceus e da classe religiosa da sociedade que Cristo vivera. Então, neste texto, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, Mateus 21, de 28 a 31, diz assim: mas que vos parece? É uma pergunta que Jesus está fazendo. Quem está narrando é Jesus, mas o que vos parece? Agora preste atenção na parábola que Jesus vai nos comunicar. Certo homem, ele tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar na minha vinha. E ele respondeu e disse: eu não quero. Mas depois, arrependido, ele foi, e dirigindo-se ao segundo, falhou-lhe de igual modo. E esse segundo respondeu: eu vou, Senhor, mas não foi. Qual destes 2 fez a vontade do seu pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. E Jesus então lhes disse, 32, na verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Curva a sua cabeça com a sua Bíblia aberta, como está. Vamos orar, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade de falar da tua palavra, meu Deus, de poder partilhar dela, meu Pai, pela unção do teu Espírito Santo. O teu Espírito Santo tem livre acesso à tua igreja, meu Pai. Por isso, eu te peço que é o Senhor, com o teu Espírito Santo, que convence a igreja, que mostra a verdade da tua palavra à igreja. Que o Senhor possa direcionar o coração dos meus irmãos, para que eles saiam daqui nesta noite, meu Deus, edificados na tua palavra, meu Pai. Assim nós oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, neste texto, o qual o próprio Jesus vem nos narrar, vem nos trazer uma mensagem, eu gostaria de tirar alguns ensinamentos para a minha e para a sua vida, para que nós possamos viver a nossa vida cristã de uma maneira mais leve. E o tema que eu gostaria de trazer nesta noite ao seu coração é obediência. Obediência.
aquilo que vai nortear a tua vida cristã, a minha vida cristã, para que nós possamos ter uma vida cristã mais virtuosa, mais cheia do poder de Deus. Bem verdade é que desde que nós nascemos, desde que quando começamos a entender, a falar, a andar, nós já temos uma noção do que é obedecer. Obediência. Os nossos filhos nós educamos para que eles sejam obedientes a nós. E assim é nas diversas instâncias da sociedade. Nós precisamos obedecer às leis do país, obedecer às leis do município, obedecer às regras, enfim, às diversas situações. Há parâmetros, e esses parâmetros são norteados por obediência. Mas também bem verdade é que nós temos visto uma grande quantidade de pessoas, uma grande quantidade de situações que motivam a desobediência. A desobediência é algo grave, porque hoje em dia, ela está rotulada da seguinte maneira, de uma falsa obediência, ou de uma obediência parcial. A pessoa diz, eu vou fazer, mas não faz. A pessoa diz assim, não, eu estou sendo obediente ao que foi dito, mas ela não está, ao fundo ela não está. E não é difícil você encontrar isso. Pessoas que dizem e ser obedientes a algo, ou até mesmo a uma doutrina, a uma situação, mas elas não são. Elas vivem disfarçadas por detrás de uma falsa obediência. Quem não se lembra do episódio do rei Saul, quando foi ordenado a ele que ele destruísse os amalequitas, e que ele destruísse o rei Agag? Saul foi, destruiu o reino dos amalequitas, mas levou as ovelhas, levou os gados gordos para Israel. E quando Samuel chegou, disse, eu estou ouvindo um rugir de ovelhas, e Saul diz, não, eu obedeci o que Deus mandou, eu fiz o que Deus mandou, eu fui lá e destruí o reino dos amalequitas, mas o Senhor te diz para você destruir tudo, e não trazer nada de lá. Mas eu trouxe as ovelhas, porque eu quero queimar a elas em sacrifício ao Senhor. Perceba, o desobediente, ele sempre tem uma argumentação que é lógica. Era lógica, oferecer um sacrifício a Deus era algo muito lógico, mas qual era a ordem que deveria ser obedecida? Não trague nada do reino dos amalequitas, e não poupe o rei Agag. Saul se revestiu de uma falsa obediência, para poder dizer, não, eu fiz tudo que Deus mandou, mas será que fez mesmo? Fez nada. Obediência parcial é desobediência. O cara não era obediente, não fez aquilo que deveria ser feito. Mas pastor, qual é a instrução da palavra para o obediente? Salmo 1, Josué capítulo 1. Tem ali duas instruções muito claras para que você viva em obediência. Salmo 1 diz que o homem obediente, o homem sábio, o homem temente, ele medita na lei do Senhor. E a lei do Senhor é para ele uma instrução de obediência. A instrução para o jovem Josué, que agora já não tem mais o líder, Moisés, junto com ele, Josué, medita no livro da lei, de dia e de noite, e não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. A instrução da obediência para o crente está na palavra de Deus. E hoje o que menos nós temos visto é as pessoas buscarem, os crentes buscarem a palavra para entender sobre obediência. Busca de tudo, busca o YouTube, busca o Instagram, busca a rede social, busca isso, busca aquilo, mas não busca a palavra de Deus. Mas são obedientes, talvez como Saul, obedecem até um certo ponto, daquele ponto para diante faz de acordo com a sua concepção, e sempre tem uma justificativa para poder dizer, não, eu estava certo. Saul disse, não, eu estou certo, eu trouxe o gado gordo e as ovelhas para fazer o sacrifício.
ele teria que fazer o sacrifício, era algo lógico, logo após a batalha ele teria que fazer um sacrifício, mas a ordem era, não traga nada de lá, não traga nada de lá. Agora nesta parábola, perceba, o Senhor Jesus está ilustrando uma passagem para mostrar como estava sendo a obediência da classe religiosa daquela época. Jesus nos comunica numa mensagem, uma parábola, para dizer como que era a obediência do povo naquela época. O que Jesus disse é que um pai tinha uma vinha, e esta revelação é que Deus tem um reino, porque vinha fala de Cristo, vinha fala de reino, vinha fala de coisa do céu, vinha fala de reino. Quem não se lembra do rei da vinha de Nabote? O rei Acabe queria a vinha de Nabote. O rei Acabe queria porque queria a vinha de Acabe para fazer uma horta. E Nabote diz assim: Deus me livre entregar para o rei Acabe a vinha que eu herdei dos meus pais. Ter uma vinha era ter algo muito próspero. Ter uma vinha era ter uma grande herança. Ter uma vinha era ter um pedaço de terra muito estimado. E aqui Jesus está dizendo que um pai tinha uma vinha. A mensagem para mim e para você nesta noite é: Deus tem um reino. E Deus está mandando a 2 filhos cuidar desta vinha, cuidar deste reino. O primeiro filho diz: eu não quero. Ele não disse que ele não vai cuidar da vinha. Ele disse: eu não quero cuidar da vinha. Eu não quero. Mas passado algum tempo ele se arrepende. Ele entendeu que deveria ser obediente. E ele entendeu, ele parou, pensou. Ele disse de momento: eu não quero. Mas ele para, pensa, observa e fala: não, essa vinha precisa ser cuidada. Eu tenho obrigação de cuidar dessa vinha. Agora para um segundo filho. Esse segundo filho diz: sim, Senhor, eu vou. Mas ele não vai. O primeiro, obediente. E o segundo, vestido com o rótulo da obediência, mas desobediente, não foi. Assim, Jesus está dizendo, é no reino de Deus. Jesus está falando para a classe religiosa, as prostitutas, os peregrinos, os perdidos. Esses vão entrar primeiro no reino dos céus do que vocês que estão dizendo que vão, mas na verdade não vão. Vocês dizem que vão cuidar, mas vocês não cuidam. Vocês falam: não, eu vou fazer, eu preciso fazer, mas na verdade vocês não têm atitude nenhuma. Agora, as prostitutas, os publicanos, esses vão entrar antes de vós no reino de Deus. Por quê? Porque estes têm a capacidade de se arrepender. Eles se arrependem, eles voltam e reconhecem o valor daquilo. Obediência é isso. E sabe por quê, irmãos? Que muitas vezes a obediência é tão difícil de ser praticada. Porque literalmente, obedecer, eu tenho que descer. Eu tenho que estar sujeito. É obedecer, eu tenho que descer. Eu tenho que estar sujeito a algo. Hoje em dia, todo mundo quer subir. Descer, quase ninguém. E aí?
Obediência, irmãos, nos leva a um nível de comprometimento muito maior do que aquilo que nós imaginamos. E se você observar bem, as pessoas não têm obedecido, as pessoas até mesmo dentro da igreja, e isso não é indireta pastoral, isso é uma realidade, e pregar realidade é muito diferente de se mandar uma indireta do altar, não é isso, mas as pessoas têm vivido uma falsa obediência, porque elas não querem se sujeitar, e neste lugar, nós temos que nos sujeitar à palavra de Deus, nós temos que nos sujeitar à verdade da palavra, e nós precisamos descer, nós precisamos diminuir, para que Cristo cresça em nós, mas as pessoas na verdade querem subir, descer jamais. Para quê? Às vezes ouvir uma repreensão, quem é aquela pessoa para que eu obedeça a ela? Quem é aquele homem para que eu obedeça a ele? Quem que ele é? Muitas vezes a gente tem que obedecer uma pessoa que tem menos instrução do que você. Você tem que obedecer uma pessoa que talvez não tenha a mesma situação social que você, mas precisamos obedecer. Então falar de obediência é trazer para o reino de Deus, mostrar que todos nós precisamos chegar neste nível, de entender a grandiosidade do que é ser obediente. E obediência, meus irmãos, nós precisamos observar que não é só quando eu estou no público, eu sou muito obediente, mas quando eu estou com o pastor, eu sou muito obediente quando eu estou com os irmãos, eu sou muito obediente quando eu estou na igreja. Obediência também, devo ser obediente no secreto, quando as pessoas não estão me vendo, quando as pessoas não estão ao meu redor. Lembra-se de José do Egito? Quando ele foi para a casa de Potifar, ele chegou no palácio, creio eu que Potifar também vivia num palácio, e a mulher de Potifar dá em cima de José, e pense você que Potifar era uma grande autoridade do Egito, e a mulher de Potifar não deveria ser uma pessoa também desprezível, ela deveria ser uma pessoa muito conceituada. Quando ela vai para o lado de José, quando ela vai atacar a José, quando ela vai tentar fazer aquele ato, cumprir um ato litigioso com José, José sai, foge e deixa a situação. Ninguém estava vendo, estava só os dois. A Bíblia me mostra que estava só os dois, mas José obedeceu. No secreto, José se tornou alguém obediente. Ele foi fiel a Deus. Ele não se deixou levar pela vontade da carne. Porque aí mora um dos perigos da obediência. Nós sermos levados pelas nossas paixões, pelas nossas vontades. Eu sou muito obediente, até que não toque na ferida, até que não toque naquele ponto fraco meu. Então você precisa começar a orar mais, a se consagrar mais, para que você tenha um momento mais íntimo com o Espírito Santo, para que você seja liberto disso. É bem verdade que todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles, todos nós temos aquilo que nós somos, que nós temos alguma fraqueza, mas nós precisamos orar, e apresentar a Deus, que nós possamos ser mais obedientes, e observar o cenário, observar as coisas, e entender que a palavra dEle
é a melhor instrução para que nós possamos viver uma vida de obediência a Deus. É na palavra dele, é buscando, se consagrando pela palavra dele, pelo poder da palavra. O que Jesus está dizendo aqui é que, na verdade, aqueles que não conhecem muitas vezes a religião, não conheciam a religião, tinham uma melhor demonstração de obediência do que aqueles que conheciam de fato. Era uma censura, uma dura censura. Mas pastor, eu estou na igreja há tantos anos, como que a palavra vem me confrontar, dizer que aqueles que não estavam na religião, eles eram mais obedientes? Porque na verdade, aqueles que estavam na religião, eles estavam vestidos de uma carapaça, vestidos de uma falsa roupa, vestidos apenas no físico, mas espiritualmente estavam despidos, espiritualmente não eram obedientes a Deus. E obediência a Deus, ela vai além de nós apenas virmos para a igreja, vai além, vai muito além. Eu venho na igreja, venho nos cultos, venho na oração, eu estou envolvido, amém, glória a Deus. Mas Jesus está dizendo, há algo a mais, há algo a mais que nós devemos cultivar no nosso coração. E cá entre nós, meus irmãos, como é difícil muitas vezes você se sujeitar a uma situação, e você entender que você deve ser obediente. Como é difícil, como é duro, aquilo se resmói dentro de você, você fica retorcendo, você tem vontade de falar um monte de besteira, mas você engole seco, porque na verdade, a Bíblia diz que toda autoridade, ela foi constituída por Deus. E se é uma ordem que vem, mesmo que você não concorde com ela, você pode não concordar com ela, mas você deve obedecer ela. Você pode não concordar, você pode dizer, eu não concordo, mas você precisa obedecer. Porque qualquer situação, qualquer ordem, e assim, se nós formos tratar disso, na verdade, como as ordens, as situações do dia a dia, nós vamos entender que a cada momento, há uma chuva de situações que nós precisamos obedecer. Qualquer área, seja no trânsito, dirigindo, você precisa obedecer o limite de velocidade. Tem um limite. A obediência está atrelada ao limite. Se você vai fazer, se você causa um desagravo social, uma briga, uma situação, fala algo, existe um limite que você precisa obedecer. E nós não sabemos lidar com limites. Nós não sabemos lidar com limites. Nós até achamos que conseguimos. Mas se assim fosse, tudo que a humanidade produz não teria seus limites. O velocímetro do teu carro tem lá, não sei qual que é o limite dele, 240 km por hora. Teu carro não anda naquilo. Não precisa nem tentar. Você não vai conseguir andar no limite que o velocímetro está indicando. Ele está muito além do que é a capacidade do motor, entenda isso. Daquilo ali você tem que andar num limite, você não vai andar no máximo, só que aí vai haver um limite, não sei quanto vai ser, se é 100, se é 120, se é 200, não sei, mas ali há um limite. Então,
quando eu sou alguém obediente, eu logo percebo que eu tenho um caminho para andar, preciso andar nele, e preciso observar as situações ao redor dele, para que eu faça as coisas como devem ser feitas, para que eu não me revista de uma roupa de obediência como glamour. Ai, como eu sou tão obediente. Isso é pecado, irmãos, porque você não deve se vestir de uma roupa apenas para dizer, apenas para se colocar como alguém que, ele é tão obediente. Mas será que é de fato? Quando tirar aquela roupa, quando ele se despir daquilo, como será que está por baixo? Quem se lembra de Naamã, rei da Síria, do exército da Síria, condecorado, bem alinhado, mas quando ele chegava em casa, no secreto, que ele arrancava aquela capa, ele era alguém, a Bíblia diz, porém leproso. Porém leproso. Nesta noite eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual filho você é nesta parábola? Que filho que você é nesta parábola? O primeiro que disse, eu não quero, mas logo depois ele para e pensa e fala, não, a vinha é algo de valor, a vinha é algo que meu pai está me dando de herança, a vinha é o reino, e Deus está me pedindo para que eu cuidar da vinha dele. Tenho eu dito, não quero, mas depois põe a mão na consciência e falo, não, é minha, eu preciso cuidar. Ou você é o segundo filho que está dizendo, sim Senhor, mas ele não vai, ele não faz. Esse que disse sim Senhor, ele não estava longe da igreja, ele não estava longe da sinagoga, ele estava indo todo dia na sinagoga, ele estava indo todo dia ele se submetia à religião, todo dia ele se submetia aos recitativos da Torá, todos os dias ele meditava na lei, mas ele fazia como uma roupa que ele vestia e tirava, vestia e tirava, ele mostrava uma falsa obediência. Que modelo de filho você quer ser? Porque a verdade é uma só. A vinha está aqui, para mim e para você cuidar dela. E nós sabemos que há os dois tipos de filho para esta vinha. Há aqueles que falam, não quero, mas cuidam. E há aqueles que dizem, sim Senhor, mas não cuidam. E o reino de Deus cresce à medida que filhos dizem, eu quero cuidar da vinha, meu pai. Eu quero cuidar dessa vinha. Eu quero cuidar do reino, eu quero cuidar do evangelho. As pessoas têm deixado a vinha, abandonado a vinha, as pessoas têm ido embora. Não se preocupe, não, eu não quero saber de reino, eu não quero saber mais de vinha, não quero mais. Eu quero viver a minha vida, eu quero empreender, eu quero crescer, eu quero prosperar, mas esquecem da base, esquecem do que é o chão preparado para poder se edificar. Você quer crescer, mas não preparou o chão. Você quer romper, mas não está preparado. Como que você vai fazer isso? Como? Então, meus irmãos, que nós possamos, de frente a esta palavra, orar a Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu sou meu pai, o primeiro modelo de filho,
O sangue do teu filho foi vertido na cruz do Calvário por mim. Até num certo momento eu disse, eu não quero, mas eu coloquei a mão na consciência. Eu vi que o sacrifício do teu filho na cruz do Calvário por mim foi algo com a demonstração, a maior demonstração de amor que a humanidade já pôde presenciar. Eu quero cuidar da tua vinha. Eu quero cuidar do reino. Fique de pé onde você está. Talvez você chegou aqui nesta noite pensativo, e esta palavra veio de encontro com aquilo que você tinha no coração. Devo ser mais obediente, eu devo atender a esse chamado. O chamado de Cristo, para que nós possamos ser mais obedientes, para que nós possamos romper, crescer. O chamado de Cristo para que você possa apresentar a tua vida a Ele, e dizer, Senhor, entra na minha história, entra na minha vida, meu Pai. Eu quero ser um desses filhos que cuida da vinha, mas eu preciso da tua restauração, eu preciso do teu bálsamo santo, eu preciso entregar a minha vida para o Senhor. Como eu estou não dá, eu sou alguém desobediente, eu sou assim como aquele filho de Lucas 15, eu pedi a minha parte da herança, eu fui embora, mas agora, numa terra distante, num lugar distante, eu estou sentindo saudade de casa, e eu sei que há uma vinha, eu sei que há um lugar que o Senhor preparou para mim, para que eu pudesse ser alguém obediente, para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse ter uma casa, uma família, um lar digno, e para que eu fosse considerado um filho de Deus. Nesta noite há um convite para você que está aqui. Talvez se você não entregou tua vida para Jesus, essa palavra falou ao seu coração. Eu não quero. Foi a resposta do primeiro filho. Eu não quero. Ele não disse nem eu não vou. Ele falou eu não quero. Dizia que era algo do íntimo dele, porque se ele dissesse eu não vou, poderia ser uma limitação da força dele. Ele não tinha capacidade para aquilo, mas ele tinha capacidade. O que ele diz é, eu não quero. Aí está tratando a respeito do ego dele. Eu não quero cuidar dessa vinha. Pode ficar com isso aí para o Senhor. Eu não quero. Mas ele pôs a mão na consciência e fala, por que eu não quero disso? É o reino. É o reino. É a salvação. Como que eu não quero disso? Ele vai lá e cuida. Se essa palavra falou ao seu coração e você deseja entregar a sua vida para Jesus, o altar está aberto. Dê um sinal com a tua mão e diga, Senhor Jesus, eu estou aqui nesta noite, eu quero ser alguém que vai cuidar da tua vinha, porque o teu filho derramou o sangue dele no Calvário, para que eu fosse limpo, sarado, liberto, para mim poder cuidar desta vinha. Há alguém aqui nesta noite que queira entregar a sua vida para Jesus? Alguém? Alguém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Há alguém que veio aqui disposto a entregar a vida dele para Jesus. Esse foi um filho que disse, eu não quero. Mas ele pôs a mão na consciência e disse, não, é o reino, é a vinha do meu pai, eu quero cuidar dela. Aleluia. Oh, aleluia, meu pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por este filho que pensou e disse, é o reino, eu vou cuidar, é a salvação, eu quero fazer parte dela. Nesta noite, meu Pai, escreve a vida deste teu filho, escreve o nome dele no livro da vida, apaga a imensidão dos seus pecados e dê a ele, meu Pai, uma vida abundante, cheia da presença do teu Espírito Santo e cheia da tua glória. Assim nós oramos como igreja de Cristo e declaramos em nome de Jesus, amém. Gostaria de estender esta oração. Você que está aqui e é um segundo filho, aquele que diz sim, Senhor,
eu vou, mas não foi, não vai. Sabe da responsabilidade, sabe do tamanho da obra, sabe do compromisso, sabe do peso do ministério, conhece as dificuldades, mas fica se armando, fica se esquivando, fica dizendo: hoje não, é amanhã, hoje não, é o ano que vem, passa a virada do ano, esse ano eu vou, não vai. A vinha está para ser cuidada, e você é o segundo filho. Nesta noite eu gostaria de orar com você, você que se enquadra como este segundo filho, desobediente, mas que está disposto a se entregar, a dizer: Senhor, eu vou te obedecer, eu vou cuidar do dom que o Senhor me deu, eu vou, meu Pai, cuidar deste dom, eu vou cuidar desse talento, deste um talento eu vou fazer mais 2. O altar está aberto, eu gostaria de orar com você, você que quer se aliançar mais, você que está olhando para a vinha, olha para a vinha e lembra das palavras de Jesus: veja os campos, eles estão brancos, esperando pela colheita. Rogue ao Pai que mande mais ceifeiros. Você que quer trabalhar nessa vinha, você que quer se aliançar, o altar está aberto. Vamos orar. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, pela vida deste irmão, meu Pai, que entregou a sua vida para Ti nesta noite. Meu Pai, nós te louvamos, porque este é o sinal que a Tua vinha está bem cuidada. Este é o sinal, meu Pai, que há homens e mulheres comprometidos, obedientes com a Tua palavra, edificados sobre a rocha que é Cristo. Esses são os frutos, meu Pai, que nós temos colhido como igreja de Cristo. Muito obrigado, meu Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã, daqueles, ó meu Pai, que receberam a Tua palavra, que vão meditar nela, meu Pai, e entendem, meu Deus, que com obediência, meu Deus, é possível ir mais além, é possível ir para um nível a mais, ó meu Pai. Ó meu Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, meu Pai. Faz-nos, Pai, viver uma vida de retidão e de santidade. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Amém. Você recebe essa palavra para a sua vida, obediência, amém? É o segredo, é aquilo que Deus disse para Josué: se você obedecer aquilo que está escrito nessa palavra, com certeza você terá uma vida próspera, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida. Domingo nós temos Santa Ceia em 2 horários, às 9 e às 18 horas. Sábado agora o Lucas pediu para, cadê o Lucas? Está ali? Lucas é o nosso professor de jiu-jitsu. Ele pediu para dar um aviso. A gente vai ter o jiu-jitsu para as crianças às 14
e para os adultos às 15h30. 15h30, irmão. Eu vou vir aqui dar porrada no Jacques. O Jacques está fazendo jiu-jitsu. Já me inscrevi, viu, Jacques? Tá? Vou pegar você, né? Então você que quer fazer jiu-jitsu, você que é adulto, quer fazer jiu-jitsu, eu espero você aqui. Pode vir, viu? Às vezes você fala assim, eu estou chateado com o pastor, então vem no jiu-jitsu que a gente acerta as nossas diferenças, tá bom? Amém? Então, brincadeiras à parte, mas tem o jiu-jitsu e a gente vai ter o nosso primeiro encontro e o nosso retiro de homens. Que dia que vai ser, pastor Eduardo? Tá, em maio, mas que dia? 30 de maio. Nós já reservamos uma chácara. Pastor Jonas Lenço é abençoado, vai estar ministrando para a nossa vida. Então eu quero convidar você que é homem, fazer a sua inscrição. Vai custar um lanche, R$50, irmão. E o Eduardo ainda falou que vai fazer em 2 vezes. Cara, eu não faria, mas ele falou que ainda vai fazer em 2 vezes. Então passa lá no final, o Eduardo já está indo para lá, procura o Eduardo, dá o seu nome para ele. Eu dei a deixa para você ir para lá já. Para você. O Eduardo vai tá lá agora, né? Aí você tira todas as dúvidas com ele, faz sua inscrição e a gente se encontra lá no Retiro do Homens, né? Eu só não vou falar para você ir porque você está com a criancinha dormindo aí. Amém? Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos neste momento, te louvamos neste momento. Derrama da tua graça, derrama do teu poder, continua nos abençoando, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, diga amém. Top da galáxia.